E aí, pessoal, tudo bem? Como é que estão de quarentena? Esperando aí? Tomara que a gente possa sair melhor dessa situação, né? Não está sendo fácil para mim, não está sendo fácil para vocês, mas temos aí que, que nos adaptarmos a essas situações, né? E poder sair dessa situação melhor que entramos, certo? Sem deixar a peteca cair, vamos continuar com as nossas aulas. A última matéria que eu falei com vocês foi sobre contestação, né? E naquela oportunidade eu falei para vocês que a contestação ela é a resposta a resposta defensiva do réu. É na contestação que o réu se defende da pretensão posta em juízo e que foi deduzida pelo autor na inicial. Bom, o que nós iremos ver hoje? Hoje nós iremos ver sobre a reconvenção, né? Sobre a reconvenção. O que é a reconvenção? A reconvenção, ela, diferentemente da contestação, ela é o contra-ataque. Ela é o contra-ataque. O que eu estou querendo dizer com isso? Né? O que eu estou querendo dizer que a reconvenção ela é o contra-ataque? A reconvenção, ela na verdade é uma ação, é uma ofensiva do réu. Tá? É uma pretensão formulada pelo réu em desfavor do autor. Em desfavor do autor. Então, veja, o réu, ao invés de se defender da ação ajuizada pelo autor, ele parte para o ataque. Ele demanda em juízo uma pretensão em desfavor do réu. Tá? Então, nós podemos definir a reconvenção como sendo uma ação proposta pelo réu, e aí o réu é chamado, nominado de reconvinte, contra o autor, que é o reconvindo, tá? Na qual, então, o réu ele formula um ou mais pedidos, valendo-se de um processo em curso, tá? Ampliando, assim, o mérito da causa ou objeto litigioso do processo de forma ulterior. Então, a reconvenção nada mais é do que uma ação ajuizada pelo réu, que recebe o nome de reconvinte, em desfavor do autor, que é nominado de reconvindo, tá? E ao invés de ele ajuizar essa ação autônoma, um processo novo, ele se vale dessa ação já em curso, tá? Naturalmente, ele aumenta o objeto litigioso de cognição. Por quê? Porque ele acresce uma pretensão nova em juízo, um pedido novo em juízo, tá? Bom, e aí vem uma pergunta: o que justifica, então, a reconvenção? O que existe a reconvenção? A reconvenção a justificativa que se tem a ela é a economia e maior eficiência do processo. Então, se busca eficiência, se busca economia com a reconvenção. Tá? Por que isso? Por que se busca economia e eficiência? Porque ambas as pretensões do autor e do réu elas vão ser julgadas de uma vez só. Tá? E, consequentemente, né, a partir do momento em que é, elas são julgadas de maneira simultânea, você afasta aí qualquer risco de decisão conflitante, tá? Conflitante, certo? Até porque se você não admitisse a reconvenção, haveria aí um novo processo, enfim, tá? E haveria aí risco de decisões conflitantes se esses processos não fossem reunidos. Ok? Bom, vamos avançar. Qual a natureza da reconvenção? A resposta a essa pergunta ela é fundamental para compreender todas vamos dizer assim, as consequências, alguns efeitos da reconvenção, melhor dizendo. A reconvenção, ela é ação, ela tem natureza de ação, é ação exercida pelo réu em desfavor do autor, é demanda nova em processo já existente, tá? É demanda nova em processo já existente, o que ele define como um incidente processual, tá? Então, veja, é importante ter isso em mente, é demanda nova em processo já existente, é ação exercida pelo réu, é como se fosse um processo novo, como se fosse um processo novo. Só que ao invés de ajuizar uma nova ação, o réu se vale de um processo já em curso, tá? Já em curso. Tanto que a ação e reconvenção vão ser julgadas em um único, vão ser julgadas conjuntamente, tá? A princípio por uma só sentença, o que se permite dizer que há duas ações em um único processo. Bom, se é ação,
Preste atenção nisso. Se é ação, aplica-se então a essa pretensão do réu todas as regras de petição inicial, todas, tá? E sobre pedido. Então, tudo que nós falamos de petição inicial e sobre pedido, aplica-se à reconvenção. Aí vocês vão me perguntar, vai ter que fazer pedido? Vai. A reconvenção vai ter valor da causa? Vai. Vai ter que pagar custas, a depender da legislação estadual? Vai. Na Justiça Federal, a Lei 9289 dispensa, mas aí na Justiça Estadual tem que ver cada, cada estado. Tá? Então, veja, todas aquelas regras de petição inicial se aplica naturalmente à reconvenção. Valor da causa, recolhimento de custas, pedido certo, determinado, enfim, tudo isso. Tá? Tudo isso. Certo? Bom, sendo ação, a reconvenção ela é autônoma. Isso é uma característica da reconvenção. Ela tem autonomia. Autonomia. Tá? Veja, isso me permite dizer que, conquanto a ação e a reconvenção processem de maneira conjunta, tá? Para que possam, inclusive, serem sentenciadas de maneira conjunta, nada impede que a reconvenção seja julgada independentemente da ação. Veja, preste atenção no que eu estou querendo dizer. Imagina você que depois que você apresentou reconvenção, o autor resolva desistir da ação. Não quero mais tocar, quero desistir. Veja, o fato dele desistir da ação afeta o julgamento da sua reconvenção? A resposta é negativo, não afeta. A reconvenção é autônoma. Você tem que entender ela como se fosse um processo autônomo. Então, o julgamento da ação não influencia a desistência da ação, ela sendo julgada sem mérito, enfim, isso não afeta o julgamento da reconvenção. Tá? Se a gente ler aí o parágrafo 2º do 3º do 343, fica claro, a desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame do mérito não impede o prosseguimento do processo quanto à reconvenção. Certo? Reconvenção. Bom, quando é que cabe a reconvenção? Tá? Quando é que cabe a reconvenção? A reconvenção é própria do processo de conhecimento, naturalmente não vai caber nos processos de execução e também incabível nos processos de jurisdição voluntária. Nos procedimentos especiais, é preciso compreender o seguinte, tá? Se nos procedimentos especiais houver apresentação de resposta e essa resposta ela converte o procedimento especial em comum, aí cabe reconvenção, tá? Aí cabe reconvenção, certo? Exemplo disso é ação monitória. Ação monitória, uma vez apresentados os embargos, o rito é comum. Então, cabe reconvenção. O código, inclusive, é expresso nisso. Tá? A gente lê lá o 702, parágrafo 6º, e fala exatamente isso, que nada mais é do que uma reprodução de uma súmula, que é a súmula 292 do STJ. Tá? Agora, veja, não vai caber reconvenção em embargo de devedor, nem nos processos de liquidação. Tá? E rescisória, cabe. Questão interessantíssima. Tá? Entende-se que sim, desde que a pretensão do réu seja desconstituir a mesma sentença ou acordo, mas o fundamento diverso. Tá? Então tem que ser um outro fundamento, uma outra causa de pedido. Tá? Nos juizados não cabe reconvenção, em razão da natureza do rito, tá? Só que se admite a formulação de um pedido contraposto. Importante eu falar um pouquinho em relação ao pedido contraposto. O pedido contraposto, ele se baseia na mesma causa de pedido, nos mesmos fatos narrados na inicial. Então, veja, eu posso fazer o autor juiza uma ação pedindo indenização em decorrência de um acidente de trânsito. Posso formular um pedido contraposto no juizado? Posso, desde que se trate desse mesmo acidente, é o mesmo fato. Então, a causa de pedido é restrita aí. Se for um outro fato, uma outra causa de pedir, aí já não cabe no juizado. Tá? Uma outra informação interessante é as ações de natureza dúplice. E aí precisa entender a súmula 258 do Supremo, que diz que é admissível convenção em ação declaratória. A ação declaratória é um tipo de caso de ação dúplice. Tá? A decisão
de improcedência da ação declaratória seria exatamente aquilo que o réu pleiteia ao contestar, tá? Por isso que ela tem esse caráter dúplice. E por que o Supremo diz que admite reconvenção em ação declaratória? Veja, admite desde que se trate de uma pretensão que não seja a declaração. É isso que ele está dizendo. Então, veja, numa ação declaratória juizada pelo autor, o réu pode, por exemplo, reconvir apresentando uma pretensão de cunho condenatório. Isso pode. O que não se pode é ele pleitear a própria declaração. Tá? A própria declaração. Isso ele não tem interesse. Tá? Vamos avançar. Qual é o prazo e o procedimento da reconvenção? O artigo 343 do Código diz que é lícito ao réu na reconvenção, é lícito ao réu na contestação propor reconvenção, certo? Então está aí expressamente no caput do artigo 343. Na contestação é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a principal ou com o fundamento de defesa, tá? Então veja, a reconvenção ela tem que ser proposta no prazo da contestação e na contestação. O Código simplificou isso. Veja que o Código fala na contestação. Então, se você quiser contestar e reconvir ao mesmo tempo, você vai fazer isso numa única petição. Você vai poder nominar lá contestação barra reconvenção. Você não vai precisar apresentar petições autônomas, distintas. Não. Você vai ter uma petição só. Dentro dessa petição, dentro da sua contestação, depois você vai abrir um capítulo lá, que é o capítulo da reconvenção. Lá você vai fazer o pedido, atribuir o valor da causa, tudo normal. Tá? Agora, veja, para que eu possa reconvir, eu tenho que contestar, porque o código fala na contestação, né? E poderia surgir esse questionamento. Bom, o próprio legislador, ele resolve essa problemática, ele diz lá no parágrafo 6º que o réu poderá reconvir independentemente de contestar. Tá? Então, eu não quero contestar, eu quero ser revel. Ok, não vou contestar. Tá? Mas eu quero reconvir. Posso? Posso. Aí eu só vou apresentar a reconvenção. Eu vou ser revel na ação juizada pelo autor, mas eu vou estar pleiteando aí uma pretensão contra ele. Tá? Isso, então, é possível. Ok? O prazo, como foi dito, é o prazo da contestação, então, é 15 dias. Bom, entrei com a reconvenção. Tá? A reconvenção é a ação, é a pretensão deduzida pelo réu. Em homenagem ao contraditório, o autor tem que se defender, o reconvindo. Como? Ele vai ser citado? Não. Citação não é um ato de integração, de convocação. O autor já está no processo, representado por quem? Pelo seu advogado. Então, no parágrafo 1º, do 343, a lei falou, olha, o autor ele vai ser intimado na pessoa do seu advogado. Para quê? Para responder no prazo de 15 dias. Tá? Então, se o autor reconvindo quiser contestar a reconvenção, ele o fará no prazo de 15 dias. Tá? 15 dias. Bom, esse prazo vai ser dobrado, tá? Para contestar e reconvir, quando for fazenda pública, Ministério Público, enfim, aquelas hipóteses lá dos artigos 180, 183, 186. Tá bom? Então, vamos parar por aqui. No próximo vídeo eu vou finalizar aí sobre a reconvenção.